galera, vamos para mais uma malhação dos nossos neurônios, turbinação dos nossos neurônios, deixar eles bombados de conhecimento. Hoje vamos continuar falando sobre analgésicos e antitérmicos. No primeiro vídeo a gente falou sobre uma introdução, o que eles combatem, o que eles fazem, qual o mecanismo de ação deles. Agora nós vamos falar sobre alguns exemplos práticos, principalmente de dois que são muito utilizados por nós no dia a dia, no combate da dor e no combate da febre, da elevação da temperatura corporal. Se você quer saber mais sobre nós, sobre esse assunto, sobre os antitérmicos e analgésicos, vem com a gente! Galera, eu quero começar com dois exemplos clássicos de analgésicos leves que são muito utilizados por nós ao longo da vida. Eu quero falar sobre o cetaminofeno e sobre o metaminazol. Aí você vai dizer, opa, rapaz, você tá falando inglês? Você tá falando inglês, você tá falando aramaico, egípcio? Não, tô falando nomenclatura, você já vai reconhecer quando eu falar. O cetaminofeno é o paracetamol. Agora você sabe o que é? Sim, o paracetamol 200mg, solução oral, que é o líquido. O paracetamol 750mg, que é o comprimido. E o metaminazol é a dipirona. Agora você sabe o que é. Agora você sabe, você tem conhecimento. Eu vou falar sobre esses dois, sobre o paracetamol e a dipirona. Vamos falar um pouquinho sobre eles, abordar sobre os assuntos. Eu quero começar primeiro pelo paracetamol. O paracetamol é um analgésico e tem propriedades antitérmicas também. Às vezes fica meio difícil distinguir essas classes, porque às vezes um medicamento desse tem duas propriedades. Ele é antitérmico e ele é analgésico. Ou às vezes ele pode ter até alguma propriedade anti-inflamatória, se ele tiver algum ativo anti-inflamatório, como um ibuprofeno da vida. Então, mas eu vou falar só sobre o paracetamol e a dipirona até então. O paracetamol, ele foi um medicamento desenvolvido no início da década de 1950 para promover analgesia e efeitos antipiréticos em crianças. Ele começou a ser comercializado com o nome Tilenol, ou na nomenclatura N-aminofenol, na nomenclatura lá nos Estados Unidos, no inglês, N-aminofenol. Ele começou a ser desenvolvido para tratar de dores leves a moderadas. O paracetamol, ele começou a ser utilizado no combate para combater dores e febres. E ele também começou a ser utilizado a questão de promover a analgesia e a diminuição da temperatura corporal. Esses dois desconfortos, que são sinais importantes, são mecanismos de defesa do nosso corpo, mas também são prejudiciais se forem em excesso e prejudicam também o desenvolvimento da saúde de um ser humano. Então, o paracetamol, você pode administrar ele é administrado pela via oral, se for o comprimido. Se for solução oral, ele é administrado pela via parenteral. Aí o que é a via parenteral? São as veias. Sim, todo medicamento que é injetado pelas veias nós chamamos de via parenteral. Se for o comprimido 750mg, ele é administrado pela via oral, pela boca. E o paracetamol, ele promove, após a administração do medicamento, ele começa a promover o seu efeito após 15 a 30 minutos, de 15 a meia hora, ele começa a promover o seu efeito de aliviado ou de baixar a temperatura do corpo. E o seu efeito dura cerca de 4 a 6 horas, pode durar esse períodozinho. E o paracetamol também, ele é contraindicado para crianças menores de 12 anos de idade. Ou seja, a administração indicada do paracetamol é para adultos e para crianças acima dos 12 anos de idade. Aí qual é a dosagem administrada, recomendada do paracetamol? Tanto solução oral como comprimido de 750mg. É de 500 a 1000 mg
por dose, com um intervalo de 4 a 6 horas, que é o período de duração do efeito antipirético ou do efeito analgésico do paracetamol no organismo de uma pessoa. Aí ela vai dizer, e quais são as contraindicações do paracetamol? É o seguinte: você não pode tomar o paracetamol se você tiver alergia a algum dos componentes da formulação do paracetamol. Nós temos um componente no paracetamol chamado de tartrazina. Ele é um conservante, um corante na formulação do paracetamol. Só que ele é bastante alérgico. Ele pode causar principalmente alergias de natureza brônquica, de natureza respiratória. E ele pode causar esse tipo de reação alérgica em uma pessoa que não sabe que tem alergia à tartrazina. Então, se você tiver alergia a algum componente do paracetamol, não é indicado que você use ele. Outra contraindicação: você não pode usar o paracetamol em dosagens altas. Por exemplo, você está ali, aí você teria que tomar o paracetamol 1h da tarde, pela posologia prescrita. E aí você esquece de tomar 1h da tarde. Você fala assim: não, agora eu vou tomar um outro comprimido para compensar. Isso é errado. Ou então você está sentindo uma dor e você toma um, aí você fala: pô, a dor não está passando, não, vou tomar um outro para ver se potencializa o efeito analgésico do paracetamol. Aí, isso também é errado, principalmente na questão do paracetamol. Por quê? O paracetamol, ele é hepatotóxico, ele é tóxico para o fígado. Mas a toxicidade do paracetamol só adentra o fígado, só atinge o fígado se você usar uma dose alta deste medicamento. Porque no nosso organismo nós temos uma molécula antioxidante chamada de glutationa. E ela combate essa intoxicação do paracetamol sobre o fígado. O que acontece? Toda vez que a gente administra o paracetamol no nosso organismo, o medicamento ele é administrado, ele é distribuído, ele chega no receptor do local, ele promove a resposta biológica, que é o efeito do medicamento no organismo, e aí depois ele tem que ser excretado para fora, ele tem que ser lançado para fora do nosso organismo. E o medicamento, para ser excretado para fora do organismo, ele primeiro é metabolizado pelo fígado, e depois ele é excretado ou pela via renal, ou hepática, ou respiratória. O paracetamol ele é excretado principalmente pela via renal. E o fígado, ele prepara o paracetamol para ser excretado pela via renal, os rins. E o que acontece? Se você tomar uma dose muito alta do paracetamol, que é hepatotóxico, é tóxico para o fígado, ele vai começar a reagir muito com a glutationa. A glutationa é como se fosse o guarda do fígado, o protetor do fígado. Toda vez que vem um metabólito tóxico do paracetamol, que nós chamamos de NAPQI, e nós temos outros 2 metabólitos que não são tóxicos, eles são 3 metabólitos, e eles são o de glicoronização e o de sulfatação. Esses 2 primeiros são facilmente excretados pelo fígado. Facilmente, mas o NAPQI ele é tóxico para o fígado. E o que acontece? Mas toda vez que ele se aproxima do fígado, ele reage com a glutationa, e a glutationa prepara ele e facilita a excreção desse metabólito tóxico do paracetamol pela via renal. Mas se você administra uma dose muito grande, muito cavalar, ele vai consumir toda a glutationa reagindo, e aí o que sobrar vai reagir com o fígado, causando lesão no fígado, podendo causar em doses muito cavalares do paracetamol até a necrose hepática, que vai prejudicar muito a sua saúde. O paracetamol tem alguns efeitos colaterais, como náuseas, como irritação gástrica, até uma certa sonolência. Então, você tem que administrar o paracetamol da forma correta, sem a contraindicação, sem ser fora da forma que foi prescrito, por mais que seja um analgésico livre de prescrição médica. O paracetamol também, ele tem alguns dados estatísticos.
O pico plasmático do paracetamol, que é para atingir o efeito no nosso organismo, ele atinge em cerca de 90 minutos o pico plasmático. A distribuição do paracetamol é muito boa, é cerca de 80% a distribuição, ou seja, ele consegue distribuir muito rápido pelo nosso organismo. Ele consegue até atravessar barreiras do nosso organismo, como a barreira hematoencefálica, por isso que ele é boa para tratar dor de cabeça e outras barreiras que são mais gordurosas no nosso organismo. Ele é bom para atravessar. O paracetamol, ele tem uma cerca de meia-vida de 2 horas, de 1h30 a 2h30, que é o período que você administra aquela dosagem no organismo da pessoa até reduzir a nada na corrente sanguínea. Então ele tem esse período de meia-vida de 1h30 a 2h30. O paracetamol também, ele apresenta muitas vantagens porque ele é leve, por mais que ele seja hepatotóxico, se ele for administrado na dose correta, ele não vai trazer prejuízos grandes para você, não, pelo contrário, ele vai trazer benefícios, que é o alívio da dor e a diminuição da temperatura corporal. O paracetamol, ele alivia a dor aumentando o limiar da dor. Quando ele aumenta o limiar da dor, e aí o que acontece? A diminuição da sensação desconfortável da dor no seu organismo. Ele promove a antipirese, que é a baixa da temperatura do corporal, da febre, atuando diretamente no hipotálamo, nessa região do cérebro que regula a temperatura corporal da pessoa. Assim, quando você administra o paracetamol, você tanto diminui a dor, como você diminui também a elevação da temperatura corporal. O paracetamol também, ele traz essas vantagens. Por ele ter sido um sucesso no mercado, ele é amplamente usado. Ele só não pode ser usado administrado por exemplo, ao mesmo tempo com outros medicamentos, porque ele atrapalha a metabolização de outros medicamentos no organismo, e também com alimento, porque o alimento ele não vai atrapalhar a quantidade absorvida pelo paracetamol lá no intestino delgado, mas vai atrapalhar o tempo de absorção, ou seja, vai atrapalhar também o tempo de começar o efeito do paracetamol no seu organismo. Às vezes você está sentindo aquela dor e você mete aquela picanha, aquela pizza junto com o paracetamol, quase no mesmo horário, vai diminuir o tempo de absorção do paracetamol. E aí o efeito do paracetamol vai começar só mais tarde. Aí você fala: esse medicamento é ruim, porque ele não está fazendo efeito. Mas às vezes não é. É a posologia que você está fazendo de forma incorreta. O paracetamol, nós temos vários mercados de medicamentos que contêm esse ativo. Nós temos o perfenol, nós temos o Codex, nós temos o Tilex. A maioria dos medicamentos que tem essa terminação, ou a grande maioria deles tem o paracetamol como ativo no seu organismo. Galera, e aqui eu encerro mais essa parte falando do paracetamol em si, alguns dados estatísticos do paracetamol, falando sobre a hepatotoxicidade dele, e no próximo vídeo na próxima parte eu vou falar sobre a dipirona. Então, galera, se você gostou, deixa seu curtir, já vem com a carreta de likes em cima, e vamos com a gente. Fui!